Você tem muitas dificuldades, muitos problemas na sua vida e você gostaria de aprender a lidar melhor com eles? Neste vídeo eu quero trazer para você 5 estratégias mentais para que você torne estes seus problemas mais fáceis, mais leves, mais tranquilos, mais fáceis de lidar. Vamos lá? Isso é de seu interesse? Então vamos começar. O número 1 é o seguinte: daqui a algum tempo, pense só nisso, daqui a algum tempo, os seus problemas, seja qual ele for, eles vão ficar no passado. Se você olhar para trás na sua vida e pensar há anos atrás, quantos problemas que já não tiraram o seu sono que você nem lembra mais? São inúmeros. O ser humano se preocupa muito com muitas coisas ao mesmo tempo. Sempre que a gente está vivendo uma situação, é muito comum a gente ficar preocupado com aquilo, querendo que aquilo dê certo, isso é natural. Mas toda essa preocupação, ela vai pulando de uma coisa para outra e nós sempre estamos preocupados, sem perceber que essa preocupação do momento, essa preocupação que nós estamos tendo neste momento, ela vai passar. Dificilmente alguma coisa vai ficar nos preocupando durante muitos e muitos anos. Olha para trás na sua vida e perceba que lá atrás você se preocupou com tanta coisa. Agora, com essa preocupação que você vive nesse momento, ou com as preocupações da sua vida, lá na frente, essa preocupação não vai existir mais e você vai estar preocupado com outras coisas na sua vida. Perceba como que se a gente se preocupa demais, a gente só aprende a ficar preocupado. Então, o que você está vivendo nesse momento, presta atenção nisso. Daqui a pouco, ele vai passar, ele vai acabar. Então, nesse primeiro ponto, lembre-se, tudo passa, tudo passa. E esse problema de agora, ele vai ficar no passado e virão outros. E seus problemas provavelmente nunca vão acabar. Mas se você perceber que os problemas são algo passageiro, você vai conseguir dar a devida atenção para ele, mas sem aumentar o problema, sem sofrer demais. Consegue compreender? A segunda estratégia que eu quero trazer para você é o seguinte: um problema ou uma dificuldade sempre tem o tamanho que nós damos para aquilo. Talvez em alguns pontos você não acredite nisso, mas é verdade. O tamanho do problema a gente coloca nele. Eu olho para uma situação e eu vejo uma dificuldade muito grande ou eu vejo uma dificuldade menor. Pensa só, duas pessoas diferentes passando pela mesma situação, passando pela mesma dificuldade. Você não consegue perceber que pessoas com mentalidades diferentes, uma vai sofrer mais, outra vai sofrer menos. Por quê? Porque o olhar é diferente para o problema. Então, se você for uma pessoa que olha para um problema e vê algo menor, talvez a sua forma de lidar ou seu estresse também sejam menores e talvez a sua capacidade de lidar com o problema seja ainda maior. Talvez você pense que, nossa, o meu problema é muito grande. E é muito grande e eu mereço estar desesperado por causa disso. E você, de certa forma, pode estar certo e pode se convencer disso. Eu, Adriano, eu tenho um filho, eu tive um filho que faleceu com 7 meses de idade. Ele faleceu com 7 meses. É um problema grande, não é? Ou é um problema pequeno? Depende. Passando por isso, eu conheci muitos pais que perderam os filhos e é fácil ver como que a forma com que cada um lida com a situação e olha para isso faz com que ou a pessoa fique presa naquilo ou a pessoa utilize aquilo para se desenvolver.
Isso é muito claro. Eu posso ficar aumentando aquilo e criar minha identidade naquele problema, ou eu posso criar algo que me deixe mais forte com o mesmo problema ou com a mesma situação. Percebe isso? Então, o tamanho do problema é você que dá. Tá? E a gente pode pelo menos aumentar ele um pouquinho ou diminuir ele um pouquinho. Se você quiser, você diminui ele, simplesmente aprendendo a olhar melhor para esse problema. Consegue compreender? Terceiro ponto muito importante e fundamental. Seja qual for o seu problema, sua dificuldade, não depende só de você. Claro que pode depender muito de você, mas não é só de você. Se o seu problema envolve outras pessoas, depende das outras pessoas. E você tem que olhar para isso e perceber que, olha, uma parte sou eu que faço. A outra parte são as outras pessoas que fazem. E eu não devo ficar me punindo ou achando que eu sou um fracasso porque as outras pessoas não fazem a parte delas ou elas não fazem como eu gostaria que elas fizessem. Consegue perceber? E mesmo quando é uma tarefa exatamente focada em mim, quando é alguma coisa que eu tenho que fazer e eu falho de alguma forma, saiba que mesmo assim existem outras pessoas em volta que influenciaram aquilo. Para o bem ou para o mal, para ficar mais fácil ou para ficar mais difícil, isso não só na atividade, mas em todo o meu passado. Eu tive os meus pais, os meus professores, os meus vizinhos, amigos, eu fui construindo isso e isso foi feito com outras pessoas. Não significa que eu deva culpar aquelas outras pessoas que fizeram aquilo. Tá? Não é aqui, o exercício não é achar um culpado ou transferir a culpa para outra pessoa. É saber que o resultado não depende só de nós. Nós e a nossa situação são construções. Nós construímos isso com as outras pessoas. Então, se uma coisa não dá certo, se uma coisa não funciona, pense que existem outros componentes e não está tudo na sua mão, percebe? Estratégia número 4, que de certa forma é conectada com a anterior, é o seguinte: é necessário deixar as pessoas serem responsáveis por si mesmas. O que isso significa? Eu não estou dizendo aqui para você deixar que um bebê de 6 meses de idade cuide de si mesmo. Não é isso que eu estou dizendo. Mas todas as pessoas têm responsabilidade por si mesmas. Uma criança tem menos, conforme ela vai crescendo, ela tem mais responsabilidade por si mesma. E todas as pessoas à nossa volta têm responsabilidade sobre si mesmas de uma forma ou de outra, em um nível ou no outro. Muitos dos nossos problemas acontecem porque nós queremos viver a vida de outra pessoa ou nós queremos cobrar algo de uma outra pessoa sem perceber que nós queremos forçar a pessoa a ser de alguma forma e nós sofremos por isso como se nós estivéssemos falhando de alguma forma. Percebe? Então, se eu estou numa empresa, por exemplo, e eu tenho vários componentes ali que estão envolvidos num projeto, por mais nervoso que eu fique, simplesmente esse nervosismo não vai fazer com que as outras pessoas façam aquilo que tem que ser feito. Eu posso orientar, eu posso cobrar, mas cabe a cada pessoa fazer a parte dela. Se eu consigo entender isso na minha vida, que cada pessoa tem uma fatia do mundo para ela, cada um é dono da sua própria vida e ela pode fazer, de certa forma, o que ela quiser com aquilo. Desde que ela não faça algo ilegal e ela deveria ir para a cadeia, ou que não seja ofensiva com alguém,
ela tem o direito de viver e de experimentar. Às vezes aquela pessoa não tem as capacidades que você tem ainda, e aí talvez você tenha que, na verdade, ensinar essa pessoa de alguma forma, mas é importante que você deixe as pessoas fazerem as coisas, inclusive errarem. Talvez você não queira que o seu filho vá para um caminho errado, faça uma escolha errada na vida, que para você pode ser muito errada conforme o passado que você tem, com as coisas que você sabe, da forma que você sabe. Mas talvez para o seu filho, para sua filha, isso seja o melhor caminho. Talvez vá dar certo, talvez vai dar errado, e aí sim essa pessoa vai aprender que, nossa, realmente esse caminho não é bom. Mas se a gente não passa pelo caminho, não trilha aquele caminho, a gente não aprende. Consegue perceber? Então deixe as pessoas trilharem o próprio caminho. Estratégia 5 é o seguinte: o ser humano, ele sempre encontra um caminho conforme ele vai vivendo a experiência dele. Na verdade, todos os animais fazem isso. Olha um pássaro. Um pássaro consegue encontrar a comida dele, não consegue? Os animais conseguem encontrar as coisas que eles precisam, conseguem encontrar abrigo, conseguem encontrar comida. Não conseguem? Você é um ser humano que tem muito mais capacidade que isso. Até capacidade demais às vezes, porque nós, seres humanos, temos a capacidade de prever quais são os potenciais riscos de alguma coisa e sofrer em antecedência por essas coisas. Consegue perceber? Isso não é exatamente alguma coisa boa. Mas se você aprender que conforme os problemas forem acontecendo, você vai, como se fosse uma criança brincando de Lego, compreendendo cada uma das peças, colocando as coisas no lugar e resolvendo, conforme vai acontecendo. Nós tendemos a sofrer muito por antecedência, sem perceber que a nossa natureza humana já é capaz de resolver isso naturalmente, se a gente deixar as coisas acontecerem, fluírem, e aí a gente vai aprendendo e resolvendo o problema aos poucos, conforme ele aparece, pedaço por pedaço, e aí, de repente, aquilo que eu achei que seria um problema nunca virou um problema. E se eu sofrer à toa por isso, sofrer por uma coisa que não aconteceu, eu vou estar simplesmente gastando a minha energia. Então saiba disso, nós, seres humanos, nós resolvemos os problemas. Quando a gente encontra, a gente vai resolvendo. Então, deixa o seu sistema, o seu cérebro resolver os problemas sem que você fique preocupado com isso. Consegue perceber? É algo um pouco difícil de explicar porque é um pouco abstrato. Porque nós automaticamente resolvemos quase todos os problemas da nossa vida, porque nós fomos feitos para isso, nós temos essa capacidade. E uma mensagem final que eu quero deixar para você é o seguinte: você chegou nesse vídeo por causa de um problema específico, provavelmente, que você tem na sua mente. Saiba que, seja qual for o seu problema, ou seja qual ponto da vida você estiver vivendo e quais são os problemas que você está vivendo nesse ponto, estes problemas são provavelmente os seus melhores professores, porque é onde dói mais. E se você aprender com esses problemas deixam de ser problemas. Simplesmente viram uma tarefa que você resolve sem nem prestar muita atenção. Então pense nisso, valorize os seus problemas, dificuldades, porque eles podem te ensinar muito. Inclusive, este vai ser o tema do nosso próximo vídeo na semana que vem. Como olhar para um problema e utilizar um método, uma ferramenta para extrair conhecimento deste problema.
Nós vamos falar sobre isso no próximo vídeo. Por isso, se inscreva aqui no canal para você não perder o próximo vídeo, tudo bem? Eu sou Adriano Sugimoto. Se você quiser conhecer mais do meu trabalho, se inscrever na minha lista de e-mails, ver o meu blog, Instagram ou então o meu site que tem muita coisa bacana lá, dá uma olhada aqui embaixo na descrição. Eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau!